Começa agora Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Dileto e amado ouvinte do programa Oração da Manhã, iniciemos sob o olhar dos anjos nossa manhã de terça-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela foi muito importante para a espiritualidade nossa católica, pois ela nos ensinou a chamada espiritualidade da infância, pois ela percebia a grandeza de Deus nas pequenas coisas. As pequenas coisas eram depositárias da grandeza de Deus na vida de Santa Teresinha. Talvez esteja sendo necessário no nosso coração a gente cultivar esta beleza da fé a partir das pequenas coisas. Hoje se quer tantas coisas grandes, se quer inventar tantas coisas, se quer criar uma teologia da ecologia, teologia indígena, querem colocar tanta coisa, coisas que a gente não entende muito, e esquece o simples, a simplicidade. As coisas de Deus são simples. Se a gente vai olhar qual o ministério do padre, por exemplo, de um bispo, o que é o ministério sacerdotal? É algo muito simples. Se resume no altar, no confessionário, na devoção a Nossa Senhora, no cuidado dos pobres, dos doentes. Coisa muito simples. São coisas simples, mas embora se tornam grandes, precisamos realmente aprender a encontrar essa presença de Deus nas coisas mais humildes, nas coisas que às vezes são até desprezíveis para os homens importantes deste mundo. Quantas pessoas têm partilhado comigo experiências muito dolorosas de doenças graves e o quanto elas têm aprendido com estas realidades, aprender com a realidade da vida. Às vezes um filho deficiente, que as pessoas às vezes não dão nada por ele porque carregam a deficiência, mas ele é capaz de transmitir uma mensagem tão grande, pois é tão simples, é tão miúdo o núcleo de todo o significado dessas realidades de sofrimentos, de angústia, e Deus age. Deus fala ao nosso coração através das coisas simples, das coisas humildes, das coisas pequenas. Eu me lembro de uma pessoa que tinha um alto escalão de trabalho no governo, era uma pessoa muito bem organizada e bem formada, etc. E essa pessoa partilhou comigo, quando eu era padre novo ainda, o quanto ele sentiu valorizado quando duas legionárias de Nossa Senhora, duas senhoras simples da comunidade, que sempre o via comungando na missa, e resolveram um dia fazer o trabalho legionário na casa desta pessoa, deste alto executivo. Bateram a campainha e o funcionário foi lá, elas disseram que queria rezar naquela casa, queria visitar aquela casa. Então ele estava em casa, foi, abriu a porta, acolheu duas senhoras muito simples, que falaram de Deus para ele, falaram da importância da missa dominical, essa coisa toda, a importância da família, e recitaram o terço com ele. E ele me dizia do quanto aquele momento foi promissor na sua vida. É isso, Santa Teresinha aprendeu a ver as coisas de Deus nessas coisas simples, coisas pequenas. É a espiritualidade, é a mística da infância, né? Das coisas muito pequenas. Como nós podemos aprender, por exemplo, com as crianças. Como as crianças, às vezes com as suas perguntas, com as suas peraltices, elas terminam por nos ensinar coisas que vão
nos ajudar a entender a vida, porque a vida é algo não muito calmo, é algo bruto. Viver não é fácil. A gente enfrenta as dificuldades do dia a dia e quando aquilo tudo termina você fica perguntando, mas como eu consegui? Como foi possível atravessar essa dificuldade? Muitas vezes a gente pergunta por isso. Que Deus te ajude a ter um dia na luz, um dia tranquilo. Aprenda com as coisas pequenas lá no seu trabalho. Às vezes até com aquela pessoa rude, bruta, sem educação, aprenda com ela também. Aprenda com os erros que você às vezes comete e o patrão chama atenção, você fica chateado e outras coisas que também sucedem na sua vida e que às vezes tira a sua paz. Vamos deixar que Deus nos conserte a partir de dentro de nós mesmos. Te convido agora a meditar a palavra de Deus, a deixar que o reino de Deus, essas coisas tão simples, encha a nossa vida de alegria e de paz. Do Evangelho da liturgia de hoje, Lucas 13, 18 a 21. Lá no final do Evangelho, Jesus disse: a semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninho nos seus ramos. Jesus disse ainda: como que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega, mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. E Jesus também fala nesse evangelho que o reino de Deus é como a semente de mostarda, tão pequenininha, que jogada à terra, que nasce e se torna uma grande árvore. As aves dos céus vêm pousar sobre ela. É essa beleza toda. Precisamos aprender com isso. Aliás, o ser humano, enquanto está neste mundo, precisa sempre ter o coração aberto a aprender, a conhecer, a tomar novos caminhos de sabedoria na sua vida. A gente vive neste mundo aprendendo a cada dia, aprendendo com a morte dos outros, com o sofrimento dos outros, com as alegrias dos outros e aprendendo também com os desabos que vão acontecendo na nossa vida, as mortes, as angústias, os sofrimentos. E se a gente não tem o coração aberto, na humildade, disponível a abraçar as pequenas coisas, a gente não entende. Mas não entende mesmo. Quantas mães, quantos pais que demoram anos e anos para entender uma deficiência de um filho. Quantas pessoas que ficam viúvas e viúvos que naquele momento não entendem. Às vezes leva tantos e tantos anos para compreender o que Deus quer dizer para você através da morte daquela pessoa na sua família, ou de uma quebradeira econômica. Enfim, os desafios que entram na nossa vida, eles precisam ser formatados numa linguagem da simplicidade, da pobreza, da obediência. Isso vai realmente fazer a diferença na nossa vida. Se você quer ser uma pessoa que faça a diferença, procure não brigar com os outros, procure não ficar angustiado, sofrendo, criando problema onde não existe, porque estas realidades elas nos fazem sofrer. É melhor a gente aceite com paciência, com espírito de fé, as realidades e Deus vai fazer a obra dele acontecer. Quero te convidar neste momento para a gente orar, pedindo ao Senhor esta humildade, esta bondade no nosso coração. Senhor nosso Deus e Pai, nós te adoramos nesta manhã abençoada. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Encha-nos com teu divino poder, para que possamos aprender contigo as pequenas coisas. Senhor, toca o coração do ouvinte
que pediu as nossas orações, que passa por dificuldades, por sofrimentos. Encha sua vida de coragem, de fé, de esperança e transforme todo o seu ser num ser de amor, de paz e de bênção. Fica conosco, Senhor. Encha o nosso coração de esperança, de vitória, de santidade. Abençoa os que estão doentes, os que passam por grandes provações e ainda não entenderam essas realidades, ó Deus, como mensagem, como ensinamento para a vida, como preparação para a eternidade, para a nossa vida contigo depois da morte. Enche-nos, Senhor, com teu Espírito, hoje e sempre. Amém. Pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães. Começa agora Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.